Bem, pessoal, vamos aqui para uma aula de química com o conteúdo funções oxigenadas, tá certo? Na química orgânica, já trabalhamos aqui os hidrocarbonetos, tem mais algumas outras funções, dentre elas as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. Nas funções oxigenadas, trabalhamos semana passada a função álcool. Hoje vamos trabalhar as funções aldeído, cetona e ácido carboxílico. Éter e éster será em minhas próximas aulas futuras. O álcool, dando uma revisada, ele é um composto caracterizado pelo grupo hidroxila ligado à cadeia principal, tá certo? Então esse álcool sempre irá apresentar esse OH ligado à sua cadeia carbônica. Semana passada, muitas pessoas erraram na atividade quando eu pedi para classificar o álcool. Classificar o álcool é diferente de classificar a cadeia. Quando eu for classificar ele, eu vou dizer se esse álcool é monoálcool, diálcool ou poliálcool, de acordo com a quantidade de hidroxilas presentes na estrutura. Se tiver um hidroxila, monoálcool. Se tiver duas hidroxílicas, diálcool, tá certo? Esse monoálcool, quando ele apresentar só uma hidroxila, ele também pode apresentar uma classificação interna. Ou seja, se essa hidroxila estiver ligada num carbono primário, eu vou dizer que esse meu álcool vai ser um álcool primário. Se essa minha hidroxila estiver ligada no carbono secundário, será um álcool secundário. E se ela estiver ligada a um carbono terciário, o meu álcool também vai ser terciário. A nomenclatura muitas pessoas acertaram de boa, tá certo? Revisar aqui alguns exemplos que caíram. Para eu fazer a nomenclatura de um álcool, é necessário a quantidade de carbonos, o tipo de ligação e o sufixo -ol. Essa terminação aqui que é a única diferença dela para o hidrocarboneto. Então, eu vou pegar esse composto aqui, ele apresenta 4 carbonos, porque eu comecei a contar da direita, porque a extremidade de onde a hidroxila está mais perto. Então, esse é o carbono 1, 2, 3 e 4. Então, esse meu composto ele tem 4 carbonos, buter, só ligações simples entre carbonos AN, terminação OL. Esse 2 vai indicar qual é a localização da minha hidroxila. Nesse outro caso, minha cadeia principal aqui vai ter 7 carbonos. Eu tenho aqui CH3 no carbono 5, CH3 no carbono 2 e CH2 ligado a CH3 no carbono 4. A minha hidroxila no carbono 3. Esse radical aqui é chamado etil, então 4-etil. No carbono 4 tem um grupo etil. No carbono 2 e no carbono 5, 2 e 5, eu vou ter dimetil, ou seja, 2 metil, um metil aqui e um outro metil aqui nesse outro carbono. 3, que no caso quer dizer que é o carbono onde está logado a minha hidroxila, heptanol. Certo? Quando aparecer, Gustavo, mais de uma hidroxila, como é que eu dou o nome? Vamos aqui por um exemplo, quando tiver duas hidroxilas. Eu tenho minha cadeia carbônica principal, que tem 4 carbonos. Carbono 1, 2, 3 e 4. No carbono 1, eu vou ter um OH. No carbono 3, eu vou ter um OH. Então, esse composto vai ficar 1 e 3, que estão indicando quais são as localizações das hidroxilas. Butanodiol. Esse di vai indicar que são 2 grupamentos hidroxila no meu álcool. Bem, esse aí era o conteúdo, uma revisãozinha da semana passada. Já dessa semana vai ter novas informações, beleza? Então vamos exigir agora um pouco mais de atenção. Os aldeídos, eles apresentam na sua principal característica o grupamento carbonila, tá certo? Em uma das extremidades. A sua nomenclatura vai ser muito semelhante às anteriores que a gente trabalhou, só que a sua terminação vai ser -al. Essa carboxila é esse grupamento aqui, ó, C ligado ao oxigênio. Mas esse C ligado ao oxigênio, ele tem que estar, esse C dupla O, ele tem que estar nas extremidades do meu composto, seja na esquerda, seja na direita. A nomenclatura aqui, como eu já falei, vai depender da quantidade de carbonos presente na cadeia principal, o tipo de ligação e a terminação -al. Vamos aqui para uns exemplos básicos dos aldeídos. Então aqui eu tenho 4 exemplos.
Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um aldeído com apenas um carbono. Então, quando eu tiver apenas um carbono, o prefixo vai ser met, somente ligações simples entre carbonos, intermediário an, terminação al. Nesse outro caso, eu tenho dois carbonos, então o prefixo vai ser et, ligação simples entre carbonos, intermediário an, terminação al. Nesse outro caso, 3 carbonos, prefixo prop, ligação simples entre carbono, intermediário an, terminação al. Observe aqui que todos os 4 compostos que eu estou analisando têm esse grupamento C-O-H. E esse C-O-H tem que estar na extremidade do meu composto, seja na minha direita, seja na esquerda do composto, tá certo? Nesse outro caso, eu tenho 4 carbonos, prefixo buter, intermediário an, do tipo de ligação, terminação al. Esse intermediário an, você pode perguntar assim, Gustavo, mas tem a ligação dupla aqui, C-O, mas esse intermediário ele vai depender do tipo de ligação entre carbonos. Então, se entre os carbonos só tiver ligação simples, o intermediário vai ser an. Tá, beleza? Esses 4 aldeídos, eles vão apresentar uma nomenclatura usual do cotidiano. E é interessante que você fique por dentro delas, tá certo? Então, para fazer essa nomenclatura usual, eu vou usar o prefixo form para um carbono, acet para 2 carbonos, propion para 3 carbonos e butir para 4 carbonos, seguido da palavra aldeído. Então, quando eu tiver aqui nesse meu primeiro caso, o metanal pode ser conhecido como formaldeído, o etanal acetaldeído, o propanal propionaldeído e o butanal butiraldeído. Beleza? Os aldeídos com ramificação ou a presença de insaturações, eles vão precisar de uma regra para quem dá a nomenclatura. A regra será o seguinte: eu vou começar a contar os carbonos da extremidade em que o oxigênio estiver mais perto, tá certo? Então o grupo funcional está desse lado, então esse aqui será o meu primeiro carbono. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Então, para eu dar a nomenclatura desse composto, eu observo que na minha cadeia principal eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entre o carbono 3 e o carbono 4 eu tenho a presença de uma dupla ligação. E no carbono 3 eu vou ter um radical metil. Então, eu tenho aqui na cadeia principal 3 pentenal, 3 que quer dizer que é a ligação dupla, pente 5 carbonos, em ligação dupla, al porque vai ser o grupo aldeído. Mais o radical metil que está na posição 3, tá certo? Do terceiro carbono aqui eu vou ter o meu metil. Então, o nome composto desse composto será 3-metil-pentenal. Pode aparecer e vai aparecer para vocês aldeído com 2 grupos funcionais, ou seja, nas duas extremidades, tanto desse lado quanto desse outro lado. Como é que eu faço para fazer a nomenclatura desse danado? Então, eu seleciono aqui minha cadeia principal, que vai ter quantos carbonos? Tenho 3 carbonos, então o prefixo vai ser prop, ligação simples an, propan, di, porque quer dizer aqui que são 2 grupamentos do aldeído, C-O, propandial. Então, quando você tiver uma função aldeído dos 2 lados do seu composto, você vai precisar colocar esse di para informar que tem esses dois grupos funcionais. Um aldeído muito importante que tem no nosso cotidiano é o formaldeído. Se eu falar dessa forma, você não vai conseguir lembrar dele, porque ele é um gás desse estilo. Porém, quando eu pego esse gás e eu faço uma solução com água, numa concentração de aproximadamente 40%, eu vou chegar ao formol, que é muito utilizado aqui para conservar animais mortos. Muitas mulheres utilizam para passar em cabelo e tudo mais. Bem, outra função oxigenada que vamos trabalhar hoje é a acetona. A acetona ela é caracterizada pela presença de uma carbonila, tá certo? Posicionada entre carbonos. Obrigatoriamente, essa carbonila tem que ser em um carbono secundário. Vamos observar aqui,
eu tenho esse oxigênio e aqui eu tenho o carbono. Obrigatoriamente, esse carbono aqui ele tem que estar ligado a dois outros carbonos. Essa hidroxila aqui não pode ser nas extremidades, tá certo? Uma aplicação dela é na acetona, que as mulheres comumente utilizam para tirar esmalte das unhas. Observe bem. Para eu dar o nome desse composto, da acetona, a terminação vai ser ona, tá certo? A do álcool, ol, a do aldeído, al, e a da acetona, ona. Observe que essa minha carbonila, esse meu oxigênio, está ligado a um carbono secundário, ou seja, um carbono que está ligado a dois outros carbonos, um de cada lado. No aldeído, esse oxigênio ele tem que ser ligado ou no primeiro ou no último. Já na acetona, esse oxigênio não pode ser ligado nem no primeiro nem no último, tem que ser ligado nos carbonos do interior da molécula. Então, nesse composto aqui, eu vou ter quem? 4 carbonos, prefixo but, somente ligações simples entre carbonos, intermediário an, como é o grupo cetona, terminação ona. Então, nesse meu composto, o nome dele vai ser butanona. Quando o composto apresentar 5 ou mais carbonos, eu preciso indicar a localização desse meu oxigênio, tá certo? Então, se eu tiver aqui 5 carbonos nesse exemplo, eu vou começar a contar dessa extremidade. Por quê? Porque é onde o meu oxigênio está mais próximo. Então, 5 carbonos. No carbono 2 aqui, eu vou ter a ligação com o oxigênio. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui na minha cadeia principal 5 carbonos. Tá certo? Já está todos enumerados. No carbono 3 eu vou ter o grupo cetona e no carbono 2 eu vou ter um grupo metil. Então, qual seria o nome desse meu composto? 2-metil, porque no carbono 2 eu tenho esse grupamento CH3, 3-pentanona. 3 que quer indicar onde está localizado aqui esse meu oxigênio. 3-pente, de 5 carbonos, an de ligações simples, ona da terminação da cetona. Outra forma da nomenclatura desse composto é o 2-metil pentan 3-ona. Esse 3 aqui pode ser que comumente ele apareça nas suas atividades por conta de ter aqui as ligações duplas ou triplas e vir aqui na frente, tá bom? Então são as duas formas de você dar nomenclatura. Qualquer uma das duas que você colocar está correto. E por fim, a última função, que são os ácidos carboxílicos. Esses ácidos carboxílicos eles são caracterizados pelo grupo carboxila. E que grupo seria esse? Eu tenho aqui uma carbonila, que é esse carbono ligado com oxigênio por uma ligação dupla, e esse carbono ser ligado a uma hidroxila, que é esse OH. Então, diferentemente das outras funções, essa daqui terá a presença de 2 oxigênios no seu grupo funcional, que é a carbó, que no caso vem dessa carbonila, sila, que no caso vem da hidroxila, tá certo? Então, C dupla O, OH. Então, esse aqui é o grupamento da minha hidroxila, da minha carbonila dos ácidos carboxílicos. Para eu fazer a nomenclatura desses compostos, eu vou utilizar também a mesma regra. Quantidade de carbonos, tipo de ligação, mais a terminação oico. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, prefixo vai ser éter, ligação simples entre carbonos, intermediário an, terminação oico, tá certo? Essa daqui é uma forma de aparecer os seus ácidos carboxílicos. Essa aqui é uma outra forma também de aparecer. Qualquer uma das duas está correta. Se você for montar também sua estrutura, está correto qualquer uma das duas, beleza? Aqui, ó, os 2 carbonos, como os 2 carbonos aqui. Esse oxigênio, que é esse mesmo oxigênio daqui de cima. E esse outro OH, que vai ser a hidroxila aqui de baixo. Nessa outra situação, eu tenho aqui 3 carbonos, prefixo prop, ligações simples entre o carbono intermediário an, terminação oico. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui minha cadeia principal com 5 carbonos. Comecei a contar da minha esquerda, que é onde o meu grupo funcional está mais próximo. Eu tenho aqui em cima, no carbono 3, um radical metil.
e eu tenho no meu carbono 2 um radical etil. Então o nome da minha cadeia vai ficar como? A principal, eu tenho 5 carbonos, prefixo pente, ligação simples entre carbono intermediário an, terminação oico. Já os radicais, eu tenho no carbono 2 um etil e no carbono 3 eu tenho um grupo metil. O nome oficial do meu composto vai ficar ácido, porque como ele é ácido carboxílico, comumente utiliza esse prefixo. Então ácido, 2 etil, ou seja, no carbono 2 eu vou ter esse grupamento etil, 3 metil, nesse carbono 3 aqui vai ter essa ramificação, pentanóico. Curiosidade aqui que pode aparecer nas atividades de vocês. Esse ácido carboxílico ele pode estar presente nas duas extremidades, como a gente percebe aqui nesse exemplo. Além de você ter essa condensação aqui da sua molécula, perceba que entre parênteses eu tenho CH2, 3 aqui fora do parênteses. Isso significa dizer que nesse intervalozinho aqui eu vou ter a presença de 3CH2, 1CH2, 2CH2, 3CH2. Então, nessa minha molécula toda aqui, eu vou ter quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Esse daqui seria o meu ácido pentano, porque são 5 carbonos, porque é a presença dos seus dois grupos funcionais, um de um lado, outro do outro, dioico. Tá certo? É um ácido importante, é o ácido fórmico, que está presente nas formigas, e quando elas mordem a gente sente aquele arder, é por conta desse ácido fórmico. E o ácido etanóico, que no caso é o ácido acético, que a gente utiliza para colocar em saladas e tudo mais. Aqui está um resumo geral do conteúdo que a gente viu, beleza? Os prefixos das quantidades de carbonos, de 1 até 11, met, et, prot, bupt, ex. Os tipos de ligações, ou seja, se for ligação simples, intermediário an, se for ligação uma dupla, en, e uma tripla, in. Tá certo? Tem outras nomenclaturas aqui, por exemplo, 2 duplas, dien, 3 triduplas, trien, e assim por diante. Quando eu tiver hidrocarboneto, ou seja, somente o grupo funcional de carbono e hidrogênio, a terminação vai ser O. Quando eu pegar aqui o meu grupamento álcool, que é esse OH ligado à cadeia principal, a terminação vai ser OL. O aldeído, que no caso vai ser quando eu tiver esse oxigênio no primeiro ou no último carbono com ligação dupla, a terminação vai ser AL. Cetona, que é quando você tiver esse oxigênio ligado num carbono secundário, ou seja, um carbono que esteja ligado a 2 outros carbonos, a terminação vai ser ONA. E por fim aqui o ácido carboxílico, que difere de todos os outros porque tem 2 oxigênios ligados nos carbonos das extremidades. A terminação dele vai ser oico. Vamos aqui para alguns exemplos. Identifique entre os 3 a função oxigenada e faça a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, nesse meu primeiro caso aqui, eu vou olhar logo o grupo funcional. É um oxigênio ligado com uma dupla ligação no carbono da extremidade. Então, essa função aqui é a função do aldeído. Para eu fazer a nomenclatura dele, será but, porque tem 4 carbonos, ligação simples an, terminação al. Nesse outro aqui, esse meu oxigênio está ligado no carbono secundário, ou seja, no carbono que está no meio da cadeia carbônica. Então, esse grupamento aqui é característico de ser cetona. O nome dela vai ser próprio, porque são 3 carbonos, an, de ligações simples entre carbonos, e ona, pela função oxigenada. Nesse último caso, percebemos aqui um carbono com uma dupla ligação com oxigênio e um OH aqui para baixo. Esse grupamento é característico de ácidos carboxílicos. Para eu fazer a nomenclatura dele, eu vou ter aqui 2 grupamentos metil, 1, 2, um no carbono 1, 2, 3, estando os 2 no carbono 3. Então a nomenclatura dele vai ficar 3, 3 dimetil, ou seja, nesse carbono 3 eu tenho 2 grupos metil, but, que são 4 carbonos, an, de ligação simples, oico, 3, 3 dimetil butanoico. Tá certo? Então, obrigado pela atenção.
É um assunto que é um pouco complicado assim da gente ficar trabalhando muito por videoaula, tá certo? Mas confio em vocês, vamos se dedicar. Faça as principais anotações no vídeo, irá também esse material em formato PDF para vocês fazerem anotação no caderno e uma pequena atividade para vocês treinarem o que a gente trabalhou, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, Relato de Professor. Bons estudos, abraço.